Falaremos hoje, então, subordinados a esse tema central, punindo o inimigo. Tema de hoje: proteja e promova a unidade da sua igreja. Repita isso comigo. Proteja e promova a unidade da sua igreja. Talvez você não tenha ouvido nenhuma mensagem desta série. Ela está toda no YouTube. Você pode acessar o YouTube da igreja e pegar desde a primeira mensagem até hoje. E você vai ter uma noção breve do que Deus está tratando com a igreja, do que Deus está tratando individualmente, do que Deus está falando ao coração da igreja. Deus sempre espera uma decisão por parte daqueles que ouvem a sua mensagem. Nenhum profeta na antiguidade, e hoje também, nenhum deles fala para que as pessoas o aplaudam. Não. Ele fala o que Deus quer que seja dito, a fim de que o povo de Deus seja desperto, acorde. São sinais de Deus, são sinalizações de Deus. Deus quer falar ao seu coração. Não pense que Ele quer falar com quem não está aqui. Não, Ele quer falar com você. E eu e você precisamos ser tratados pela palavra de Deus, uma vez que é ela quem é luz para o nosso caminho, é ela que ilumina os nossos passos, é ela que nos dá a certeza de que estamos andando de acordo com a vontade de Deus. Quero rever com vocês alguns princípios para que então possamos entrar nesta mensagem de hoje. Primeiro, quem é o diabo e como ele age? Ele é homicida e não opera na verdade. Quantos já sabiam disso? Você já assistiu aí? Então, todo aquele que não opera na verdade está trabalhando e fortalecendo o reino das trevas ou o império das trevas. Ele coloca desejos nos corações das pessoas. Por isso que quando eu e você sentimos algo e entendemos que aquilo vai ferir a santidade de Deus, ou seja, vamos cometer um pecado, aquele desejo, aquele sentimento que vem, você repreende no nome de Jesus e não age segundo a sua inclinação. Todos nós somos frágeis, todos nós temos necessidades, todos nós temos anseios, todos nós temos experiências de vida e, vez por outra, somos tentados a voltar a uma vida que estava morta. E, às vezes, você e eu queremos ressuscitar o que Cristo já mandou sepultar, exterminar. E você e eu punimos o adversário quando não damos lugar à nossa carne em nossa vida. O diabo também torce o verdadeiro ensino do Senhor. Queridos, hoje eu conversava com o pastor Mário. Muito obrigado, querido. Olha, anjo de Deus você, hein? No final desse culto vou levantar uma oferta para você. Vejam bem. Estávamos alinhando com o pastor Mário hoje, nosso líder de discipulado, as 4 versões de Bíblia que nós vamos usar aqui na nossa igreja. Você pode comprar as 4 versões, uma versão, 2 versões, vá comprando aos poucos. São elas a Revista e Atualizada, a NVI, a Nova Versão Transformadora e a outra é a Nova Versão Atualizada. É algo assim, mas a gente vai passar para vocês. Por quê, pastor? Porque hoje existe Bíblia para tudo e para justificar tudo. Bíblias sendo escritas, distorcendo completamente o sentido do que é o original, hebraico, aramaico e grego. Nós estamos diante de uma geração que quer porque quer ter uma Bíblia para chamar de sua. Eu não preciso aqui relacionar todos os grupos existentes e que estão trabalhando da parte do diabo para distorcer o verdadeiro ensino da palavra. Por isso que temos que ter muito zelo em ensinar a palavra de Deus, porque quem trabalha distorcendo o ensino verdadeiro das Escrituras não é Deus, não é o Espírito Santo, não é Jesus e não será esse púlpito, em nome de Jesus, não será.
Mas lá fora você vai ver e você vai se deparar com muitas sugestões e você já vai ser orientado aqui. As Bíblias que nós recomendamos são essas aqui, comprem essa aqui. Às vezes você pode achar uma Bíblia muito bonita, uma capa linda, muito colorida, muito legal, mas se o conteúdo não for o conteúdo verdadeiro e original da palavra, você pode se levar por uma doutrina de demônios. A Bíblia chama de doutrina de demônios. E a gente precisa entender que o adversário também está por trás disso. Ele também é o opositor e acusador do povo de Deus. Você já foi acusado de alguma coisa que você não fez? Já? Lá na escola, lá no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos? Quem faz isso é Satanás. Por isso que para promovermos a unidade da nossa igreja, nós temos que estender a mão àqueles que estão errando, falhando, desencorajados, porque nós não podemos acusar ninguém, apontar o dedo para ninguém. Pelo contrário, devemos amar e dar a nossa vida pelo nosso irmão. Jesus disse: não há amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelo seu irmão. Então, nós não podemos ser acusadores. Mas uma boa notícia, ou pelo menos 4 boas notícias, o que Deus fez em relação ao nosso adversário. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Eu vou repetir isso. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. O diabo é uma realidade e ele tem obras. Não pensem vocês que não tem. Há muita obra dele. Você já assistiu um telejornal? Já assistiu? Quantas barbaridades, quantas coisas terríveis. Obra dele. Obra dele. E ele tem, infelizmente, muitos homens que estão dormindo. Muitos homens que não estão atentos. E às vezes até dentro dos nossos arraiais. A morte de Cristo selou a destruição do diabo. Deus separou para ele o fogo eterno. Deus o algemou de forma irreversível. Nós temos da parte de Deus a autoridade para resistir a Ele, as suas ideias, seus pensamentos, sua forma de agir, sua forma de fazer com que a igreja tenha um tempo de divisão. Deus nos mostrou o caminho para não termos animosidades no meio da igreja, tristezas no meio da igreja. E vocês vão aprender hoje a como proteger e promover. Não se trata apenas de ficar na defesa, mas de promoção. Você e eu somos chamados por Deus para proteger e promover. Então, se Deus quer nos ensinar isso, é porque em algum momento você também será convidado por alguém que não está assistindo essa série ou que não é obediente à palavra de Deus, a se rebelar lá no seu ministério, lá na sua célula, lá no corpo diaconal, lá na equipe pastoral. E todas as vezes que alguém se aproxima de você, levando um veneno, pode ter certeza, não veio de Deus. Repreenda em nome de Jesus, corrija o seu irmão, não espalhe o que ele te falou, e você assim vai proteger, você vai promover a unidade da sua igreja. Se alguém entre vós pecar, nós temos um advogado. Temos um advogado. Um único advogado. E este advogado não precisa que ninguém o defenda. Você nunca terá mais zelo pela palavra dele e pela igreja dele do que ele próprio. Então, coloque-se no seu lugar. O seu lugar é de proteção e promoção daquilo que só Deus pode fazer. Sabe quem é que pode promover unidade no seio da igreja? O Espírito Santo. E a nossa parte é proteger e promover, ajudando, aconselhando, não dividindo, não expandindo os problemas, mas ajudando a cada um. Se você tem um olhar, e isso, queridos, é bíblico. Se você tem um olhar sobre uma pessoa, uma família, uma situação na igreja, e que o Espírito Santo mostrou a você, revelou a você que aquilo não vai dar certo, que aquilo é ruim,
Você deve ir na fonte. A Bíblia diz ir com espírito de mansidão. Não é como árbitro, não é como aquele que julga, mas aquele que ama, protege e promove a unidade da igreja. E quem é contra a unidade da igreja? Satanás e todos os seus anjos, todos os demônios. Nós não podemos dar voz a ele, jamais. Precisamos ser intolerantes com o pecado, mas pacíficos, calmos, longânimos, misericordiosos, compassivos com aqueles que caem. Quem aqui já caiu? Não precisa levantar a mão, não. Não levante a mão. Já tropeçou? Já caiu? Alguém te ajudou? Alguém te mostrou a direção? Alguém foi parceiro seu? Caminhou com você? Guardou aquele segredo? Hein? Todos nós estamos nus e patentes diante daquele a quem haveremos de prestar contas. Ame o seu irmão, cuide dele, mantenha a paz com ele e com o Senhor. Não deixe que o adversário use a sua vida. Já aprendemos 4 mensagens. Diga não aos apelos da carne, viva na dependência de Deus, coloque Deus em primeiro lugar em sua vida, ganhe almas para Jesus. Hoje, proteja e promova a unidade da sua igreja. Efésios 4:3. Vamos ler juntos? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos de novo? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O Espírito Santo, queridos, ele é completo, ele é integral, ele tem todo o poder para realizar aquilo que ele deseja na sua igreja. Ele é o cabeça, Jesus, e o Espírito Santo é aquele que vai ao nosso lado, é o Paráclitos, aquele que vai ao lado, e ele está aqui para nos guiar e orientar a toda a verdade. Repita comigo, toda a verdade. Não é uma parte da verdade, é toda. Então o cabeça nos deu o Espírito para estar nos guiando, nos orientando, nos fazendo andar da forma como Deus quer. Por isso que a nossa carne, ela precisa ser exterminada, ela precisa desaparecer. Ou você decide morrer para então viver a vida plena que Jesus tem para você, ou vez por outra, você vai estar caminhando também como aqueles que andam na carne, longe do Espírito. Por isso que esse esforço aqui, e ser rápido, e ser diligente, é a ideia das diligências, é um carro rápido. Não existia nada mais rápido do que uma diligência, uma carruagem. O rei mandava aqui, carruagem nele, aquilo era chamado de diligência, e aquilo voava. Era a velocidade maior daqueles dias. O apóstolo Paulo ordena que a gente se esforce com pressa para manter o que o Espírito Santo está fazendo na igreja, está fazendo na sua família, está fazendo nos seus negócios, está fazendo lá no seu trabalho. Você e eu podemos frustrar os planos de Deus e deixar que o adversário dê gargalhadas no rosto de Deus. Mas eu quero te fazer um convite nesta noite. Não vai ser por meio da sua vida que o adversário vai dar gargalhada no rosto do nosso Deus. Não será, não será. Porque você vai viver para promover e proteger a unidade da sua igreja. Mas o que não é unidade da igreja? Prestem atenção. Não é uniformidade dos membros. Não é igualdade dos membros. Não é unanimidade entre os membros. Nada disso é unidade. Lembre-se que no verso-chave,
A nossa unidade está em Cristo, está no Espírito Santo. Queridos, se eu for fazer uma pergunta aqui, quem gosta da cor tal? Alguns vão levantar a mão. E aqueles que gostam de outra cor, o que eles vão dizer? Mandou levantar a mão quem gosta da cor tal. Deixa eu ficar de braço cruzado. Vou ficar com o braço, vou ficar do jeito que eu estou. Quem gosta do clube tal? Quem gosta do partido tal? Quem gosta? Cada um aqui tem um gosto. Glória a Deus por isso. Mas o nosso vínculo e unidade é no Espírito, não é em coisas daqui de baixo. Você não precisa pensar como eu penso sobre algumas coisas, mas sobre o que a Bíblia pensa, todos nós precisamos nos render, nos curvar. Todos nós precisamos estar de joelhos. É o único livro de fé. Quem sabe o resto? Regra aí? Mas isso precisa ser real, verdadeiro. Não adianta a gente saber que a Bíblia é o nosso livro, único livro de fé, regra e prática. Ok, fé, legal. Regra, aí já começa a cair. E prática, aí que não tem mesmo. Não, queridos, vamos inverter isso. Eu creio e por isso eu faço. Eu creio e é por isso que eu estou agindo dessa forma. Ninguém vai entender você, a não ser aqueles que têm o mesmo espírito que você. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Você não foi chamado para permanecer na carne, mas no espírito. A carne produz morte, mas o Espírito dá vida, e vida com abundância. O que é a unidade da igreja? Tome nota. Unidade é respeitar a liberdade do outro. Se você está dentro da igreja, você respeita o outro, você está trabalhando para promoção, para proteção. Já pensou se todo mundo fosse igual a você? Que mundo terrível. Vou fazer uma pergunta, seja sincero. Se todo mundo fosse como você, o mundo seria melhor? Seria melhor? Se todo mundo fosse como você é? Agora eu pergunto, quem foi que fez você desse jeitinho que você é? Não foi Deus? Ele te amou quando você estava aí nessa situação, sim ou não? Então por que você quer mudar o seu irmão? O gosto dele, a forma dele. Repito, ensine a palavra. Amém, queridos? Amém. A palavra nós temos que nos render, submeter, obedecer. Palavra. Mas não queira fazer uma cópia sua no outro. Fazer do outro uma cópia sua. Isso é diabólico. Isso não vem de Deus. O que é a unidade da igreja? Respeitar a liberdade do outro. O que é a unidade na igreja? É não querer mudar o outro. O que é a unidade na igreja? É nunca rejeitar o outro por causa das suas ideias. Queridos, na pluralidade de ideias, disse lá o Provérbios, quando há muitos conselheiros, se encontra o quê? Sabedoria. É quando você ouve todos os ângulos e pontos de vista que você entende o que Deus quer que você faça ou que aquele grupo realize. Se você se fecha num grupo, seja ele ministerial, célula, igreja mesmo, se você acha que lá no céu só vai entrar essa igreja, você está perdido. Porque para o céu vão os remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Não são as denominações que vão para o céu. Sou eu e você. Isso deve alegrar o nosso coração. Vejam, o que é a unidade da igreja? É ter uma atitude democrática. Onde todos podem falar, serem ouvidos, e depois chega a um consenso, e não a briga, e divisão, e separação. Todos devem ser ouvidos sempre, e nós devemos agir assim em todos os momentos da nossa vida.
O que é a unidade da igreja? É ter uma visão sadia do todo, não parcial, mas do todo. Ter uma visão sadia. Jesus disse certa vez, olha, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Repita isso comigo. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Queridos, cuidem dos seus olhos, das suas mãos, dos seus pés, que eles estejam sempre a serviço do céu, a serviço do Senhor. Não tenha ou não projete a sua vida na vida do outro. Às vezes eu penso, pastor Michel, bom, se eu faria isso, o pastor Michel também. Não é assim, queridos. Não é assim. Você não pode medir o outro pelo que você é, pensa, ou sabe, ou conhece. Nós precisamos ter uma visão sadia do todo. Tome nota, o que trabalha contra a unidade da igreja? Em primeiro lugar, falta de perdão. Se você não tem um coração perdoador, é bem provável que você ainda não tenha nascido de novo. Porque você só pode receber a Deus, receber a Jesus, com base no perdão que você libera sobre as pessoas que te fazem mal. Eu vou perdoar você se você perdoar o seu irmão. Foi isso que Deus disse. Eu não vou perdoar você se você não perdoar o seu irmão. Não dá para ter acesso a Deus, um relacionamento puro, poderoso com Deus, nessa vertical, se eu não me relaciono bem, se eu não tenho um relacionamento fraterno, amável, dócil, com as pessoas que eu estou vendo. Não é isso que diz o verso? Como é que você diz que ama a quem você não vê e odeia o seu irmão ao qual você vê? E odiar, queridos, é simplesmente ignorar, deixar de lado. Quando você tem esse sentimento dentro da igreja, você está colocando alguma sujeira para debaixo do tapete do seu coração. Você consegue viver numa igreja grande, sem se relacionar com um determinado grupo, porque aquele grupo torce para outro time, aquele gosta de outra cor, ou pensa diferente, e você fala assim, quer saber? Vou deixar para lá. Se esse pensamento passou um dia por sua cabeça, repreenda, porque é obra do adversário. Mais dia, menos dia, a coisa vai estreitar, vai crescer e você vai perder o seu irmão. Nós precisamos dar muita atenção a esta palavra, queridos, porque o adversário ele é sutil. Lembrem-se, ele coloca pensamentos no seu coração, ele coloca pensamentos na sua mente, para você se desviar. Nunca ignore o seu irmão, nunca, nunca. Procure o teu irmão, é o conselho bíblico, vá até ele, procura reconciliar-te com ele enquanto há tempo, enquanto é dia. A Bíblia é tão precisa nisso, que ela diz assim, olha, não espere o sol se pôr, vá lá correndo. E às vezes a gente perde tempo, e isso vai tomando o nosso coração, vai tomando a nossa mente, depois a gente está com raiva do irmão. Aí sabe, aquele relacionamento na igreja, que é superficial, eu falo por educação, mas se dependesse de mim, o adversário já está prontinho para te fisgar, porque você tomou o veneno dele. Seu caminho com o seu irmão é ir até ele, perdoar e receber perdão. Dá um abraço forte. Você se lembra do que fez Jacó e Esaú? Jacó cheio de medo, lembra? Vou dar presente. Quem se lembra disso aí? Deixa eu dar presente. Há 30, 40 anos atrás ele disse que ia me matar. Deixa eu dar presente. Vai presente. Jacó cheio de filhos, cheio de coisa, um homem rico, dá presente. Queridos, quando Esaú viu Jacó lá, Jacó foi correndo e se abaixou, ajoelhou, andou mais um pouco, mancando, ajoelhou, mais um pouquinho. Quando ele chegou perto do irmão, eles se abraçaram,
e se beijaram. É isso que Deus quer na sua igreja. Nunca queira ter um relacionamento superficial com o seu irmão. Nunca. Não deixe, é veneno. Em algum momento, aquele veneno do adversário vai cobrar na sua vida. Quem está entendendo? Vocês estão tão quietinhos hoje. Tão quietinhos. Ninguém fala nada. Não tem um aleluia, não tem um glória a Deus. Segura aí, fala para o teu irmão aí, segura aí. Vem coisa mais forte aí. Segura aí. Falta de perdão. Não queira, nunca, jamais, ter um relacionamento superficial com as pessoas, porque elas são diferentes. Deus ama aquela pessoa e ama você também. Leia comigo 2 Coríntios 2, versos 10 e 11, na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Palavras de Paulo: quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás, não o quê? Se aproveite, pois conhecemos bem os planos dele. Quais são os planos do diabo em relação à igreja? Não é dividir? Não é criar intriga? Não é que a igreja seja uma igreja carnal? Não é uma igreja que desobedece a Deus? Então, cuidado com as sugestões dele na sua mente. É melhor passar por bobo, por trouxa, do que manter ira no coração em relação ao seu irmão, ou indiferença. Ira e indiferença é a mesma coisa diante de Deus. Não deixe. Satanás, ele se aproveita. Satanás, ele não tem poder nenhum sobre a sua vida, a menos que você coma no prato dele, haja como ele quer que você haja. Aí ele tem legalidade, aí ele faz uma arruaça. Ele não quer isso. Infelizmente, muitos irmãos param de falar com os irmãos, e às vezes, em alguns casos, saem de uma igreja e vai para outra. Não resolveu o problema em uma. Sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai ser problema lá também. Mais dia, menos dia. Você nunca poderá fugir de você mesmo. Grave isso. Você pode fugir para onde você quiser, mas de você mesmo você nunca vai conseguir fugir. Em segundo lugar, o que trabalha contra a unidade da igreja? Falta de humildade. Falta de humildade. Pessoas que querem sempre ter razão, elas vão trazer problema. Mais dia, menos dia. Repito, queridos, quando você está ensinando a Bíblia, só há uma razão, um único caminho, um só batismo, uma só fé, um só Espírito, um só Deus. Amém, queridos? É um só. Não falo disso. Eu falo dos nossos relacionamentos. Abra mão. Abra mão. Deixe seu irmão vencer uma, duas. Não vai levar a nada. Para que ser iracundo acerca de um ponto de vista? Ponto de vista não é pecado, a menos que esse ponto de vista seja pecado. Mas você, na sua humildade, você vai muito mais longe. Filipenses 2:3. Não façam nada por interesse pessoal, por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem o quê? Os outros superiores a vocês mesmos. É um tapa na cara de Satanás, que quer que você se imponha, que quer que você cresça, que quer que você tome as rédeas daquele lugar, daquele ministério, daquela célula, daquela igreja. Que nada, seja humilde, porque aquele que se humilha diante de Deus, Deus exalta. Quando você quer ter razão sempre, e você não abre mão, você não conversa, você não cria um ambiente de diálogo, o que vai ser gerado dali não é humildade, mas arrogância.
nós nunca seremos 100% ou nunca estaremos 100% certos. É necessário que a gente, então, possa também ouvir e entender com humildade e serenidade o ponto de vista dos outros. O que trabalha contra a unidade da igreja? Falta de sinceridade. Percebam, falta de perdão, falta de humildade e falta de sinceridade. Pastor, isso é um veneno? É. A Bíblia não manda que você suporte o seu amigo, o membro da igreja, o seu irmão em Cristo, suporte sem falar para ele o que está acontecendo. Você precisa ser sincero, sem cera, sem máscara. Vai lá e fala. Não fala para alguém, não terceiriza. Vai lá você e fala. Qual a dificuldade que você tem para falar com as outras pessoas? Agora, o que a Bíblia orienta? Vá entre você e ele só. Não fica anunciando no Facebook, anunciando no Instagram, no Twitter, fica mandando mensagem. Querida, coisa mais ridícula. Pensa numa coisa feia, ridícula, ridícula. Você fica vendo as insinuações na rede social. Quem já viu insinuações aí? As pessoas estão brigando ali. Todo mundo está vendo, todo mundo sabe. Quem conhece a história? Ah lá, vamos ver quem vai falar agora. Vai, agora. Queridos, quem leva vantagem é o diabo. Não é a igreja, não é Jesus, não é o reino. Não se discute. Crente? Cristão, Ronaldo? Não se discute em rede social, nem aqui, nem no céu, nem debaixo dessa terra. Não. Seja sincero. Vá ao seu irmão. Fala com ele. Se você o convencer, você ganhou o teu irmão. A falsidade também vai para o inferno. Porque falsidade é mentira. E todo aquele que ama e pratica mentira não vai ser achado no livro da vida. Seja sincero. Não mintais uns aos outros. Está escrito ou não está? É mandamento recíproco ou não é? Não mintais. A falta de sinceridade é uma mentira velada. Está sentindo uma coisa, fala outra para ficar politicamente correto. Está errado. O caminho é, o diácono Mariolino, você me feriu aquele dia. Mas eu estou dizendo aqui para você, te perdoo. Aí o Mariolino, que trata todo mundo daquele jeito, eu estou usando o Mário porque o Mário não trata ninguém mal. Se a Bíblia não dissesse todos pecaram, eu diria que o Mário é um santo. Sem pecado. Então posso usar o Mário largamente. Queridos, promovam e protejam. Protejam e promovam a unidade da igreja. O diabo não pode ir contra uma cidade fortificada, uma igreja fortificada, uma igreja que está olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fale a verdade uns aos outros. Não deixe para amanhã. Está sentindo alguma coisa? Vai lá e fala. E quando você fala, você pune o adversário. Porque ele não quer que você fale. O adversário quer que você continue. Mandando indireta lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Aí ninguém entende nada. Pô, de quem que o Mário está falando? Não, deixa eu mudar o Mário. O diácono Mauro. Agora deixa o Mário de lado, diácono Mauro. Olha lá o Mauro, ó. Pode ver que ele está mandando essa indireta aí para o Rubens. Olha lá, ó, estão brigados. Eles estavam ensaiando no coral, teve uma briga. O pessoal vai desabafar em rede social, porque no dia do ensaio, o outro ficou com o microfone melhor que o dele. Queridos, isso não acontece aqui, porque aqui todo mundo é santo, aleluia. Mas tem igreja que acontece essas coisas. Seja sincero, vai lá. Ô Fábio, por que você dá o microfone melhor sempre para fulano de tal? Vai lá, fala com ele. Pastor, preciso falar com o senhor. Aí a nossa querida Rita de Cássia marca um encontro. Aí quando vai falar com o pastor,
É que eu passei e o irmão Alberto Cavalcante não falou comigo. Meu irmão, você está... Aí eu vou mandar lá para o pastor Mário. O pastor Mário é meio tolerância zero, ele já manda, já dá logo, ó, vai para o céu, rapaz. Vejam bem, queridos, você pode resolver as suas encrencas, as suas dificuldades. Por isso que a Bíblia está falando de esforço. Queridos, cuidar de pessoas, conviver com pessoas, relacionar-se com pessoas. Quem aqui é casado? Quem aqui é casado? Não tem que fazer um esforço tremendo em amor? Sim ou não? A Raquel é uma santa. Meu Deus! Se eu tivesse me casado com outra mulher, não sei o que seria de mim. Agora imagina, numa igreja, e a igreja vai crescendo, e você está tem uma parte da igreja que está rachada para você, porque você não se relaciona, porque você não quer bem, porque você não desenvolveu misericórdia, compaixão, você não foi sincero, e você está vendo que a pessoa está indo a passos largos, para fora da igreja, mais dia, menos dia, isso vai acontecer. Observem, Provérbios 2:7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham falem todos, então ele é escudo. Eu gosto do Salmo 46, verso 1, quem se lembra? Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Notem que o caminho de Deus é sempre mais estreito. Ele não quer que você se aparte do seu irmão. Ele não quer que você vire inimigo do seu irmão. Deus não opera com poder e autoridade por meio de uma vida que está em litígio. Paulo condenou o litígio entre os irmãos. Deus quer usar a sua vida, mas você precisa ser sincero. Em último lugar, nessa noite, o que trabalha contra a unidade da igreja? Falta de amor. Falta de amor. Falta de perdão, falta de humildade, falta de sinceridade, falta de amor. Amor não é uma palavra. Amor é uma prática de vida. É um mandamento. Tem que amar. Quem, pastor? Todos. Inclusive esse aí mesmo que você está pensando. Até esse aí. Ou quem sabe, essa aí. Tem que amar. Mas pastor, falou mal de mim, está me perseguindo. Abençoa. É o pastor que está falando ou é a Bíblia que está falando? Vou repetir. É o pastor que está falando isso ou você já leu na Bíblia que deva ser assim? Hein, Gabriel, seminarista? Matando aula não, né, varão? Olha lá, hein? O Tomário está aqui, ó. A Bíblia não manda? Sim ou não? É para amar. E Paulo vai dizer assim, olha, é para abençoar e não amaldiçoar, hein? Ué, então o crente também tem poder para amaldiçoar? Tem. É para abençoar sempre. Mas pastor, sempre faz mal. Quantas vezes eu devo perdoar, pessoal? Tá rindo, Kel? E conhecereis a verdade? Quer fazer a vontade de Deus? Levanta sua mão aí. Quer fazer mesmo? Quer fazer a vontade? Levanta a mão. Pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, mano, você tem que morrer. Se você não morrer, é mais uma mensagem que você ouviu. Tem que morrer e nascer de novo. Não da carne, mas do Espírito de Deus. Aqueles que são do Espírito pendem para as coisas do Espírito. O Espírito é morte ou é vida? É vida. O que é melhor? Viver ou morrer? Viver. Mas para viver, tem que entrar no caminho estreito. Perdoar, amar, ajudar, cooperar, promover, proteger a unidade que temos em Cristo, no vínculo da paz. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Feche seus olhos.
Vamos falar com o nosso Deus. Nós temos muito que agradecer a Deus, muito. Sobretudo porque somos salvos pela graça dele. Sobretudo porque, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Não somos salvos pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Qual é a minha parte? Qual é a minha parte? Qual é a sua parte? Proteger e promover aquilo que Cristo já nos deu, que é a sua paz. Não importa que preço você vai pagar ou tenha que pagar, pague. Pague o preço pelo seu irmão. Quando Jesus orou lá na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando o irmão erra com a gente, quando o irmão tropeça e cai, a orientação da palavra é perdoar e abençoar, deixar ir em paz. Comece na sua casa a agir assim. Comece a fazer assim com seus familiares. Comece a agir assim lá no seu trabalho. Comece a agir assim nos seus relacionamentos. E quando você chegar na igreja, você já vai estar treinado em obedecer a Deus. Em Hebreus está escrito que ninguém deve se privar da graça de Deus, deixando que raiz de amargura cresça. Porque a raiz de amargura, quando cresce no coração, torna a sua vida uma vida que contamina e que perturba. Contaminação e perturbação. Quando a gente deixa que raiz de amargura, mentiras, falsidades. Deus não te fez para viver uma vida de falsidade. Você tem que ir pedir perdão, vai lá e peça perdão. E se ele não me perdoar? Espera com paciência e ore por ele. Faça a sua parte. Mas não fui eu que errei. Libera então você o perdão. Perdoe. Esse é o mandamento. Mandamento não é para você fazer quando você sentir. Mandamento é para obedecer. Se Eva desse atenção à palavra, ela não teria caído. Ela caiu porque ela desprezou a palavra. Não despreze a palavra e nem o ensino de Deus. Não despreze. Leia a Bíblia, medite nela, obedeça, e você vai usufruir de tudo que ela diz. Você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você vai dar o fruto na estação própria. Tudo que você fizer vai prosperar. Tudo. Mas o texto segue, vai dizer o seguinte: não são assim os ímpios. E você não é ímpio. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Para proteger e promover a unidade da igreja no vínculo da paz, eu e você precisamos morrer para a nossa natureza velha e renascer novas criaturas em Jesus, desejando como crianças aprender dele e agir como ele, fazer como ele, promover como ele. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz que está dentro de mim, dentro de você, não pode ser desprezada por nós. Deus tem o melhor para mim e para você, mas nós precisamos ser e viver na obediência a Ele.